Bora, galera! Começando mais um BoraCast EP02. Hoje eu estou com um convidado mais que especial, topou estar aqui com a gente. E você sabe, BoraCast assim, ó, bora para mais uma história de vida. Qual foi aquele ponto? Eu sempre falo assim, ó, aquela hora que você estava indo para a esquerda e de repente você fala assim, não, pera aí, acho que é para a direita. Estamos aqui recebendo, eu já vou falar desse convidado, porque eu tô com realmente uma alegria de saber, mas muito pouco mesmo, de algumas coisas, e já fiquei assim, ó, com a expectativa lá em cima, e eu gostaria que vocês todos recebessem da maneira a qual ele merece, Fernando Ripoli! Ô, louco, que recepção, hein? Não mereço tudo isso, não. Merece. Fala, Fernandão, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Beto, para esse segundo episódio aqui do BoraCast. Vamos papear, tô sabendo que a gente vai falar de outros assuntos, né? Tô acostumado a falar um pouquinho mais da televisão, das notícias, aqui a gente vai ir por outro caminho. Né? Exatamente, Fer, aqui assim, ó, bora, né? Bora para mais um assunto. Fernando, apresentador, coordenador na Rede Massa aqui de Maringá, né, Fer? Mais de 50 pessoas lá você coordena? Isso, como é que é? Aproximadamente 50 pessoas. Então eu tô na apresentação do Primeiro Impacto Paraná, cedinho, né, das 6h30 da manhã até as 8h. E depois eu fico ali na gestão, na coordenação de jornalismo, a coordenação local. Show de bola. E fala um pouquinho pra galera poder conhecer mais você. Quem é o Fernando Ripoli? Ele é pai? Quem que é o Fernando? Olha, eu sou casado com a Camila, que é uma companheira, né, muito importante na minha vida, né, que viveu todos os momentos, né, aqueles bons, aqueles difíceis, né? E que é brava pra caramba, muito brava. E agora vai ficar mais brava ainda, porque agora eu falei que ela é brava. Perdido agora. E eu sou pai do Davi e da Gabriela. A Gabriela tem 13 anos e o Davi tem 7 anos. Show, um casal. Então tem os 2 filhos aí. Iluminando a casa. E eu sou um cara assim que, claro, com vários defeitos, assim, mas procuro levar o bem por onde eu passo. Eu tenho isso como missão de vida. Eu acredito que a gente tem que buscar o bem, seja na família, na profissão, em comunidade, onde você estiver. Porque eu acho que quando você oferece isso, você recebe de volta também. Então eu acredito muito nessa linha aí, nesse pensamento. Que bacana. Eu compartilho disso com você, Fer. Eu até estava conversando hoje com a Jana a respeito disso. Na verdade, converso com ela quase todos os dias a respeito disso. Que assim, cara, não importa muito assim a linha que talvez a pessoa siga, desde que ela siga o bem e que ela deseja o bem, pertencer em amor e de acordo com a vida, né? É isso aí. Bacana. Mas fala pra mim, assim, ó, tá todo mundo curioso. Eu queria saber como é que foi assim a caminhada. A gente conhece hoje o Fernando Ripoli, apresentador, né, do Primeiro Impacto, um profissional excepcional, né? Eu ouço muito bem de você. Por onde eu passo na TV, né? E dá para ver como você conduz muito bem a sua influência e o respeito também com todo mundo que passa lá pela Rede Massa, né? Mas eu queria saber, assim, fora um pouco disso, né? Como é que foi a tua vida, a tua infância? Você é aqui de Maringá? Não, eu sou de uma cidade pequena aqui perto de Maringá, Munhoz de Melo. Munhoz de Melo. É uma cidade muito bacana, assim, e lá eu passei a minha infância. Então eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram quando eu tinha 1 ano aproximadamente. E aí eu fui criado pelos meus avós. Mas foi um período muito bom, sabe? Porque eu acho que muito da minha essência, daquilo que eu aprendi com os meus avós, principalmente com a minha avó. Então ela sempre me ensinou esse caminho assim do bem, de ter uma fé. Eu acredito que independentemente da religião, a gente tem que ter uma fé assim na vida para buscar aqueles sonhos. Porque senão acho que eu não teria nem conquistado, né? Porque o menino lá de Munhoz de Melo, né? Com poucas oportunidades, né? Com poucos recursos e conseguir conquistar uma apresentação. Então não é um caminho fácil. Sem dúvida. Né? Acho que a gente tem que percorrer e tem que lutar e acreditar no sonho, porque senão no primeiro obstáculo você desiste, né? Porque tem aquelas pessoas que julgam, que apontam o dedo, aí isso aí não vai dar nada. Quando eu escolhi, acho que eu já estou antecipando um pouquinho as coisas, mas depois a gente volta. Aqui não tem ordem, vai lá. Mas quando eu escolhi a profissão de jornalismo, né, muita gente falou, você tá doido, né? Você acha que vai dar alguma coisa isso aí? Isso aí é muito difícil. Olha quanta gente faz jornalismo. Na época, né, várias turmas se formando. Hoje em dia, as faculdades estão apenas online de jornalismo praticamente. Né? Aqui em Maringá mesmo, só tem no online. Né? Praticamente os cursos terminaram aí.
Na minha época Puxa. não, eram 4 turmas nas universidades aí, nas 2 que ofereciam o curso. Então, você imagina ali, cada turma com 40 alunos, então era muito profissional entrando no mercado, né? Então a gente escutava muito disso, não vai dar nada, isso aí não Você tem escutou futuro. muito isso, escutei Fernando? muito disso. O que você vai fazer? Né? Não vai dar nada. E no fundo batia aquele medo mesmo, né? Será que eu vou conseguir, vou conquistar o meu objetivo, né? Mas aí que está a questão do sonho, da perseverança, da gente acreditar, mesmo quando, né, tudo parece que está difícil, né? E a importância da família também, né? Porque a família, aqueles mais próximos, sempre acreditando, né? Dando apoio. Meu pai, eu acho que é o meu fã número 1, assim, porque ele apoia demais, assim, sabe? Então, às vezes ele até brinca, ele vai numa lanchonete, num bar e tá falando, você assiste jornal de manhã? Ele já tá divulgando o programa? Faz uma propaganda, vai de céu. E quando você fala assim, é fantástico, tá fantástico. Quando você diz assim, as pessoas não acreditavam da maneira que eu acreditava, ou não viam da maneira que eu via. Foi desde a infância esse sonho? Como é que foi? Sim, isso? porque eu sempre gostei muito de comunicação. É claro que na infância eu não tinha aquela noção, eu quero ser jornalista, tal. Eu gostava muito de televisão. E por incrível que pareça, eu gostava muito do SBT. Olha eu era fanático do SBT. Merchan, não. Não é não. Desde criança eu gostava muito do SBT. Tanto que daqui a pouco eu vou, se você me der a oportunidade, eu vou falar da visita que eu fiz recentemente ao SBT. Então aquilo ali foi a realização de um sonho, assim, né? Você gostava e do como profissional Silvio? dessa vez, demais da conta. Desde criança? Os programas de auditório, né? Ficava até tarde lá no domingo assistindo o Silvio para esperar as partes lá do programa que ele tinha lá das pegadinhas e tudo mais. Então gostava muito, né? Do Bom Dia e Companhia, sabia todos os desenhos. Né? Chegava da escola, já ligava a TV. E eu anotava, naquela época, eu acompanhava em outro canal, que tinha um canal que divulgava as audiências. E aí eu tinha um caderno, assim, eu anotava as audiências dos programas. Não, mas peraí. Verdade, Com quantos anos isso? Isso com 12, 13 anos. Caraca! Né? Aí eu anotava, às vezes vinha no jornal, né? Tinha jornal que divulgava. Não, pera. Isso. Com 12 anos, você anotava a audiência dos programas? Isso. Porque eu gostava de acompanhar e eu ficava comparando com a semana anterior. Cara, isso é incrível demais. Eu adorava esse mundo de televisão, mas eu não tinha aquela noção ainda do caminho exato que eu queria seguir. Eu gostava muito de comunicação. Então aí surgiu uma oportunidade. Acho que Deus vai colocando os caminhos, né? Decidiram que iam abrir uma rádio comunitária lá em Munhoz de Melo. Cara, não, isso aí com quantos anos? Mais ou menos, porque eu gosto de saber essa data. Eu acredito que com 16 anos, mais ou menos, aí veio essa oportunidade aí da rádio comunitária. 15, 16 anos, não lembro. Eu sou ruim de data, eu sou péssimo nisso aí. Eu não gravo muito não, mas eu só para eu situar assim, cara, porque com 12 anos você... Eu tava até falando aqui com o Fer um pouquinho antes de começar, né? Que... às vezes a gente tem algumas coisas, não sabe exatamente o que quer, mas já tá ali na essência, né? Na personalidade nossa, que tem tudo a ver com a essência, né? A personalidade, cara, eu conversava, eu tava falando pro Fernando, em bares, né? Com quem tava bebendo, mas não era para jogar a conversa fora, para entender por que tava bebendo. Isso aí com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, só para você entender. E tá surpreendendo que eu tô perguntando aqui da audiência, né? Não, daí você fala, não, você anotar a audiência, cara, como é que é isso, cara? É verdadeira essa história. Caramba, aí com 16, então, mais ou menos... Aí nessa época do colégio eu gostava muito, assim, de me comunicar, então os professores chamavam para falar, enfim, quando eu tinha alguma oportunidade, então... eu gostava muito dessa área, então participei do Grêmio Estudantil e movimentava a turma, né, no colégio ali. Sempre influenciador já? Não sei se influenciador, mas eu gostava de estar no meio ali, entendeu? Naturalmente. Gostava de estar no meio. E aí surgiu essa oportunidade da rádio comunitária. Aí na época lá o pessoal que estava na administração me convidou, né, para fazer o curso de locutor e tal. E aí eu topei o desafio. Aí fiz o curso, né, e aí quando inaugurou a rádio, demorou um pouquinho, mas aí teve a inauguração da rádio e eu participei lá. E aí naquele programa que eu estava me encontrando ainda, porque era um programa de música e as coisas da comunidade. Era de música? Então, música, as coisas da comunidade, aquele perfil de rádio comunitária. Mas que foi muito importante, assim, porque aí eu consegui ir definindo um rumo mesmo para a minha vida profissional.
Acendeu Aí, ali ali naquele momento, né, na rádio comunitária, eu decidi que eu queria ser jornalista. Ali veio a decisão mesmo. Né? Então, ali para essa idade, 16, 17 anos, né, já quase também saindo do ensino médio, aí eu já tinha tomado a decisão. Né? Eu quero para minha vida, eu quero ser jornalista. Não sei o que vai dar, o que eu vou conquistar, aonde eu vou chegar, mas é isso que eu quero para minha vida. E já conhecia a Camila nessa época? Já, a gente casou bem cedo. Tava namorando nessa época. Olha aí, cara, que sensacional. Ô Fer, poxa, que história legal, cara, que história. E isso me faz pensar pensar e ter certeza, né, de que realmente esse tipo de coisa não tem idade, né? Porque tem gente que acende a chama lá com 5 anos de idade, tem gente que com 12, aí o outro com 16, outro, não tem a ver com idade. E hoje em dia esse despertar tá um pouco diferente, né? Porque a gente tem essas oportunidades, igual a gente tá aqui, ó, né, no BoraCast. Hoje em dia tem internet, tem vários meios aí para a criançada já ir despontando. Naquela época, nesse sentido, era um pouquinho mais difícil, né? Não faz tanto tempo assim. Posso dizer que eu tenho uma meia idade? Sei lá. Eu tenho 33 anos. Eu tenho cara assim de mais velho, de meio acabado. Tá fugindo da idade, tá? Mas realmente, de fato, naquela época era totalmente diferente. Porque não tinha internet como tem agora, né? Era discada a internet, né? Bem isso Quem mesmo. nunca ouviu aquilo, né? Então, eu e a Camila, a gente conversava pelo MSN. MSN. A mãe dela ficava brava que ela tinha que dormir. MSN era sensacional, cara. É que aí na época da faculdade eu mudei pra cá, porque meu pai já morava aqui em Maringá. Aí, então na época da faculdade, aí eu vim pra cá pra estudar, né? Deixei lá a minha cidade e vim pra cá. Mas então, assim, quando você tem esse primeiro contato, vamos dizer assim, com a rádio comunitária, né? De Moés de Melo. Sim. E aí acende esse desejo, logo depois você fala, não, eu vou fazer a faculdade de jornalismo. Isso. Aí eu terminei o ensino médio, né? Não demorou muito tempo ali, uns 2 anos. E aí eu já ingressei na faculdade de jornalismo. E aí no primeiro ano já surgiu a primeira oportunidade. Só que não foi mil maravilhas, não foi... Como é que foi? Conta. Do jeito que... né? Vou explicar então para você entender o que eu estou falando. Do começo, vai lá. A oportunidade ali era para cobrir uma repórter que ia estar de licença maternidade. E eu digo assim, não mil maravilhas, mas não como algo que deu errado, não. Porque às vezes a gente planeja de uma forma, mas a vida te ensina de outra forma. E esse ensinamento é positivo. Nem sempre é do nosso jeito, né? Exatamente, porque o que aconteceu? Aí eu fui lá, né, me candidatei para a vaga, né, cheguei lá, participei do teste e tal. E aí o rapaz, né, o chefe lá na época, né, 2 lá, lembro o nome deles aqui, que foram muito importantes na minha vida, o Paulo e o Maicon. Aí eles me chamaram e falaram, Fernando, você não passou. Né, quem passou foi uma moça lá tal, então você não foi, né, escolhido aí para a vaga. Porém, a gente tem uma vaga aqui para operador de VT, para soltar comercial na TV. Aí você pode ir interagindo com a gente, você está ali no meio, mas você não vai trabalhar no jornalismo. Né? Você tem que estar ciente disso. Né? Só que eu topei, eu achei que uma boa oportunidade, entendeu? Isso foi no grupo RCC, que é ali da Jovem Pan, da Rede TV. Né? Na época tinha uma rádio também, a Catedral, FM, então os 3 veículos ali do grupo. Então topei na hora, aceitei o desafio. Aí é nesse momento que eu me mudo aqui para Maringá e deixo lá a rádio comunitária. Né? Com muita gratidão. Né, as pessoas que eu conhecia, o conhecimento que eu adquiri também naquele período, né, às vezes que eu quebrei a cabeça, e tudo isso foi importante. E aí eu começo, então, a fazer esse trabalho como operador de VT, que foi um período difícil, era bem cansativo para mim, porque eu trabalhava o dia todo, à noite, para a faculdade, no fim de semana plantão, porque essa função é uma função difícil, porque só para o pessoal de casa entender, o pessoal que está nos acompanhando. O operador de VT, então, ele solta aqueles comerciais durante os intervalos do programa. Então, trabalha lá no master, né, que o pessoal chama, assim, na linguagem mais técnica. Então, tá passando tal programa lá. Certo. Entrou o intervalo, tem a parte nacional dos intervalos e tem a parte local. Então, eu ficava responsável de soltar essa parte local. Parte local. Só que aí não era só durante a semana, tinha fim de semana. Então, por exemplo, sábado à noite, tinha que estar lá. Às vezes até meia-noite, 1h da manhã. E aí, segunda-feira, recomeçava tudo. Trabalhar o dia todo, estudar à noite.
né, todo esse caminho. Que escola, hein? Mas aí passou um tempo, eu acredito que nem um ano, eu já repito para você, eu sou ruim de data, mas eu acredito que nem um ano, aí eu já estava na função, né, eu comecei a gravar um off, comecei a dar opinião em alguma coisa, em ajudar em pauta, sair fim de semana, mesmo cumprindo a minha escala lá no Master, né, eu saía fim de semana com o pessoal do jornalismo, e aí fui conquistando essas oportunidades. Aí, quando eu vi, eu já estava fazendo matéria para o Rede TV News, que era o jornal nacional da Rede TV, então as oportunidades foram surgindo ali naquele momento. E no meio do caminho teve mais um desafio, que eu e a Camila, a gente já namorava há algum tempo, né, a gente já namorava desde ali dos 15 anos e tal. Se eu errei a data, você me perdoe. Ela tá aqui, viu, gente? Tá nos bastidores. Começou se desculpando com o negócio da data, agora já tá certo. Não, eu tenho um segredo aqui. Quando eu esqueço a data do casamento... Oh, meu Deus do céu, vou me entregar. Não, agora vai falar. Agora fala. Aí eu tiro a aliança aqui, que agora não vai sair, tá? Mas com muito esforço aqui eu tiro a aliança e pra confirmar a data aqui certinho, só pra não ter erro. Pode esquecer, não dá problema. Eu lembro porque a gente comemorou ontem, né? Parabéns. Você viu que eu lembro. Então, mas aí no meio do caminho da faculdade, né? Aí aconteceu da Camila engravidar. Certo. Né? Aí veio a Gabriela. E aí foi um momento de uma decisão difícil, porque a gente pensou o seguinte, a gente vai se casar ou não? Né, naquele momento. E aí veio o questionamento até da própria família, né? Porque dos dois lados teve muita maturidade, eu posso dizer assim, porque tanto os pais dela quanto os meus, eles disseram, olha, se for para casar agora e desistir de tudo, ou casar e na sequência já separar, melhor eles seguindo em caminhos diferentes. Eles continuam namorando, enfim... Né? Então, cada um pro seu lado e tal. Enfim, seguindo dessa forma. Mas não, a gente decidiu casar. Né? Mas foi a melhor decisão da minha vida. A gente está há 13 anos já, né, casados. Né? Agora ele já corrigiu tudo que ele falou de data, de tudo. E o duro é quando a minha filha Gabriela pergunta, né? Ela fala assim, quanto tempo vocês têm de casar? 13 anos. Ela fala, tem 13 anos. Fica fazendo conta, né? Mas assim, só que no começo foi difícil, assim, foi bom pelo lado assim dessa construção da nossa família, porque isso foi trazendo uma solidez, né, no nosso casamento, na nossa família, mas foi difícil no começo, né? Você pensa, casado ali e a gente não tinha uma estrutura ainda financeira, a gente não estava preparado para aquilo naquele momento. Os dois estudando, fazendo faculdade. Fazia faculdade, estudava e você estava na rádio, na RCC. Isso, eu estava aqui na RCC. Como ainda... no Master. No Master ainda, no momento que a Camila engravida. Então foi um desafio, né? Foi um período difícil, então... várias pindaíbas ainda no meio do caminho. Cara... Mas aí, mais um momento superado. Né? Aí vem a conclusão da faculdade. E aí, quando eu concluo a faculdade, aí eu, né, começo a pensar já em novos rumos. Né? Gostava muito lá da Rede Catedral de Comunicação, sou muito grato a eles pelas oportunidades. Né? Mas aí a gente sempre quer avançar, dar um passo a mais. E eu queria uma emissora que no jornalismo tivesse um espaço maior na cidade. Tinha muita vontade de ter esse espaço. Eu vou te cortar agora, Fer, porque assim, é importante pra galera até saber, né? O Fer, eu falo Fer porque todo mundo acompanhou o primeiro episódio, eu já avisei a Tatá, né? Que era a Thaís Rejane, todo mundo pelo diminutivo, né? O Fernando Ripoli, né? Apresentador, hoje coordenador também de uma grande equipe no grupo Rede Massa aqui de Maringá, né, Fer? E ele está contando pra gente como é que foi esse início, né? Como foi esse despertar pro jornalismo, né? E quando você fala assim, Beto, cara, aconteceram assim, é claro que a gente está às vezes pulando alguma parte ou acelerando outra e a gente acaba voltando, né? Quando você entra na faculdade de jornalismo, né? Tem alguém assim que você falou, Beto, eu ainda não era exatamente o que eu queria, mas tinha alguém ou tem alguém dentro do jornalismo que inspira você? Eu acho que tem várias pessoas assim, né? Vários profissionais que a gente procura se espelhar. Eu gostava na época muito do Carlos Nascimento. Carlos né? Nascimento. Naquele período ele ainda apresentava ali na Globo e tal, mas eu gostava muito do trabalho dele. Né? E aqui na própria cidade, né? A gente via as histórias. Ontem eu estava falando com
com a Solange Riozinho, porque a gente fez uma brincadeira esses dias no ar, porque ela completou 35 anos de carreira, né? Poxa vida. E aí o William Souza estava fazendo um link para o Primeiro Impacto e ela estava ali próxima também. E na Rede Massa não tem muita frescura, não. Então, assim, apareceu ela ali, o William citou que ela estava ali. Eu falei, mostra a Riozinho aí, vamos dar um abraço para ela. Parabéns, Solange e tal. Então, a gente mostrou ela no ar, assim. Então, ela também é uma inspiração. Acho que a gente, às vezes, fica olhando muito só os profissionais a nível nacional. Isso é legal, eu acho que vale a pena mesmo. Mas a gente tem que olhar os talentos aqui da nossa cidade, da nossa região, valorizar isso. E aí as pessoas de bastidores também que você vai conhecendo no meio do caminho, Cara, isso você falou uma grande verdade. O que às vezes eu faço um merchan da Carro Vendido lá na Rede Massa e o que as pessoas que você encontra nos bastidores, cara, são pessoas maravilhosas. E eu acho que isso revela muito também do profissional, né? Do que é a essência de fato, né? Fer, eu chego, os câmeras, o Jacaré, o outro menino que eu esqueci o nome dele. O Alziro. O Alziro. Cara, a galera pra cumprimentar, sorrindo. É desde a recepção até... Então, você vê, isso que você tá falando é verdade. Você vê a essência e os bastidores e o talento também de muita gente ali, sim, cara. Com certeza. Cara, o menino do comercial também, o Thiago, eu gosto de falar de todo mundo. Cara, uma simpaticidade, uma energia boa, né, Fer? Exatamente. E aí na própria faculdade você vai conhecendo também as pessoas ali, os professores, aqueles que vão te marcando. Por exemplo, tem a professora Luísa, que foi minha orientadora no trabalho de conclusão de curso, né? Guardo boas lembranças dessa convivência com ela. Então são profissionais que vão marcando o seu caminho, né? Vão te ajudando a construir a carreira. A sua jornada, né? Isso. Bacana, bacana. Eu queria falar, galera, aqui, aproveitar o espaço, vamos falar dos nossos patrocinadores. Isso é importante. Né? Galera, da Benítez e Gonzaga Imóveis. Galera, ó, você que está aí pensando em vender o seu imóvel, comprar um imóvel, uma consultoria, avaliar um imóvel, um apartamento, casa, a galera nota 1000, tá? Confiança, credibilidade, o pessoal, o Júlio, o Fábio tem muitos anos no mercado e eu tenho certeza absoluta que na Benítez e Gonzaga você vai sair com o teu imóvel, eles vão ajudar você, seja a vender, seja a comprar e o que mais você precisar. Quero falar também da M9, né? Do Miguel. Miguel, um abraço para você. E assim, ó, a M9, eu comento com a galera, o que você precisa de tecnologia para economizar? Por exemplo, eu quero vender para esse cliente aqui, eu quero fazer uma consulta, a M9 faz. Eu estou precisando de um certificado digital. A M9 também gera o certificado digital para você. Então, o que você precisar de segurança na área de tecnologia, dados, enfim, tudo. Chama o pessoal da M9, do Miguel, que a galera está preparada para ajudar. E quero falar também da Carro Vendido. Carro Vendido, o jeito certo e seguro de você vender o seu carro. Equipe especializada. A Carro Vendido aqui na região, Fer, revolucionou o jeito de vender o carro. Eu já vendi o carro lá, viu, gente? Verdade. É verdade. Verdade. Foi um ou Fui dois? Muito bem atendido. Eu vendi um, meu pai o outro. Caraca. Para os dois deu tudo certo, o atendimento foi muito bom. Nós vendemos do Dudu, né? Eu falei Eduardo Santos. Do Eduardo. Aí depois você ficou sabendo, também através dos merchans lá e tal, né? E foi vender lá também. Galera, eu não recebi cachê não, viu, gente? É porque é bom mesmo. Não, então, se voltou, né? Então, é assim, ó. Você que precisa ir vender o seu carro, não precisa ficar perdendo tempo aí anunciando na internet, correndo risco de cair em golpes, nem nada disso. Você chega na Carro Vendido e a equipe cuida de tudo para você. Tá? Na hora que finaliza lá, eles mandam a oferta. Se você aceitar a oferta, o dinheiro é na hora, tá? Carro Vendido, beleza? Show bate-papo, né, Fer? Muito bom. Tá à vontade? E é gostoso relembrar a história, assim, né? Vai passando um filme na cabeça da gente, né? Sim, e o legal é que a gente vai falando, o primeiro EP eu falei isso, e nós mesmos vamos lembrando de coisas que a gente não tava lembrando mais, né? Você fala, cara, eu tava pulando aqui, mas teve um negócio que aconteceu aqui no meio e tal. Antes de perguntar algo aqui que eu tinha até separado para perguntar para você, Fer, o BoraCast, como eu já falei para todo mundo, é assim, é o ponto de virada, né? Além do bate-papo aqui descontraído, que é maravilhoso, é saber de verdade
qual foi aquele momento em que, cara, eu tava indo para cá e de repente eu falei, não, aconteceu alguma coisa, ou eu entendi alguma coisa e eu realmente mudei a minha visão, mudei o que eu pensava a respeito. Você falou agora de uma coisa aí que eu achei muito interessante com relação à importância de você acreditar em algo, né? Da fé. E falando até, usando esse link aí da Rede Massa, tudo, eu estava assistindo a entrevista, acho que é a Eliana que fez na casa na casa não, na fazenda do Ratinho, né? E eles passaram naquela igreja que tem lá, né? Na igrejinha que o filho dele casou e tal. E ela pergunta para ele, ela fala assim, o Ratinho, você aqui nessa igreja, aqui nesse momento de fé que você tem, você vem aqui quando você está nos momentos mais difíceis para pedir e tal? Ele falou, não. Ele falou, eu venho aqui quando eu estou feliz, para agradecer. Que eu não quero unir uma coisa que para mim é para ter uma gratidão, para ter uma alegria. Eu acho que isso é um exercício, né? Nem sempre é fácil ser dessa forma, né? Às vezes a gente tem aquele hábito de procurar nos momentos mais difíceis, né? Mas acho que é um exercício que a gente deve praticar, sim. E você citou aí, vou abrir um parênteses aqui rapidamente, mas eu preciso reconhecer assim, o trabalho do Ratinho, do Carlos Massa, porque ele é muito humano, gente. Uma pessoa humana, humilde, né, que pensa no funcionário, que pensa nos colaboradores, que está investindo em pessoas, que ele poderia escolher outros caminhos, que podem dar até mais dinheiro para ele, mas ele investe na comunicação, ele tem paixão por isso. Quantas rádios que ele está investindo aí Brasil afora, né? A emissora de TV aqui no Paraná. Então eu valorizo muito o trabalho dele. E não é nem puxando saco, não, de forma alguma. É cara, porque eu acho que é importante assim, a gente ter esse pensamento também com quem é gerador de emprego, com quem, né, tem um bom olhar para isso, uma boa intenção. Então, e todo mundo que eu converso, isso é verdade, porque todo mundo que eu converso, que teve contato com o Ratinho, fala a mesma coisa. Fala, cara, é espetacular. Eu estava conversando com o Bruno há 2 semanas atrás, e eu conversando com ele e tal, ele falou, cara, teve um evento também na fazenda lá, e ele me disse que os funcionários estavam ali trabalhando e tal, com horário para entregar a decoração e as coisas, né? E ele chega e ele manda todo mundo parar. Ele fala, para todo mundo que nós vamos almoçar agora. Os caras falaram, não, se a gente parar aqui a decoração, as coisas aqui, nós não vamos conseguir entregar. Ele falou, não tem problema, então entrega atrasado, mas eu quero que todo mundo agora pare e vamos almoçar junto comigo. Então, realmente isso que você falou, Fer, é verdade. Realmente ele pensa assim no lado humano. Fazendo esse reconhecimento aqui. Exatamente. E que reflete na empresa, né? Sim, com certeza. Você chega na Rede Massa, desde da recepcionista, como eu falei, os câmeras e o próprio ambiente, ele contagia de maneira positiva as pessoas. Tô certo, Fer? Isso, e para você ter uma ideia, ele fez uma das confraternizações da Rede Massa na fazenda dele. Não você sabia imagina, isso. né? Levar o estado inteiro, né? Os funcionários lá para fazenda, exatamente para essa que a Eliana visitou, e fez lá a confraternização, e foi um momento espetacular, assim. E ele o tempo todo ali no meio dos colaboradores, conversando, papeando, tirando foto. Né? Então, ele é. A essência muito transmite, receptivo. né? Exatamente. Transmite para os negócios. E falando desse assunto, que é um assunto bacana, Fer, teve algum momento, ou qual foi, né, esse momento, que algo aconteceu na sua vida e que você entendeu assim, cara, eu tenho uma grande lição disso, não foi fácil, mas eu gostaria de compartilhar, até pode ter pessoas escutando que talvez passaram ou passam por uma situação parecida. Teve alguma coisa na sua vida assim que você acha válido e gostaria de compartilhar? Tem sim. Eu já estava na Rede Massa, né? Então me formei, fui para a Rede Massa como repórter, né? Um período muito bacana também. E aí, passado algum tempo, né, aos 23 anos, tive um diagnóstico de câncer. Aí você imagina, 23 anos, você vai no médico, nem desconfiava, né, do que poderia ser, mas aí eu... 23 anos. E aí vem aquela fala, isso aqui pode ser um câncer, né, vamos encaminhar para o oncologista. Fiz os exames lá e o oncologista, na primeira consulta, né, ele já me falou, ó, de fato é câncer, essa é a má notícia. E aí ele também falou, né, a boa notícia
é que é um dos tipos mais curáveis que tem, esse câncer é comum em jovem e tal. Foi me explicando a questão da doença, né? Eu não tinha muito conhecimento naquela época, apesar de ser jornalista, tal, de estar ligado nesses assuntos, mas é algo que você não se aprofunda muito, né? Porque a gente escuta falar daqueles tipos mais, né? Do câncer de mama, do câncer de próstata. Então você não fica pesquisando muito sobre outros tipos, né? Sim. Então eu tive um câncer de testículo na época, né? E foi um momento difícil, né? Na hora que vem a notícia, né? É complicado, é um momento delicado. E aí eu fiz a retirada do tumor, né? O médico falou, Fernando, fica tranquilo, você vai poder ter filho ainda, né? Não vai mudar a sua vida, né? O seu dia a dia, você vai ter uma vida normal em todos os sentidos. Nesse momento você já tinha Tinha a Gabriela. A Gabi. Ainda não tinha o Davi. E aí eu fiz a retirada do tumor, né? E aí veio a quimioterapia. O médico falou assim, eu aconselho, eu fiz o exame lá, estava tudo limpo, o restante do corpo. Ele falou, mas eu aconselho fazer 2 ciclos de quimioterapia para que você tenha essa segurança de que não tem alguma célula escondida, enfim, né? Isso foi um período, desculpa te cortar, Fer, mas foi um período assim, desde que você tem o diagnóstico, né? Que você descobre, e até esse momento aí da quimio, foi um período longo? Você já estava sentindo alguma coisa e foi Olha, fazer exame? Como é que foi? Foi um período rápido até. Né? O diagnóstico eu fui um pouco imprudente por falta de conhecimento. Né? Então eu notei que um testículo estava aumentando um pouquinho, mas como eu disse, nem imaginei na vida que pudesse ser algo mais sério assim, né? Então demorei alguns meses até para procurar. Aí quando eu decido procurar, aí o diagnóstico foi rápido, né? Então em dezembro eu decido procurar, no finalzinho do ano. Em janeiro vem o diagnóstico, em fevereiro a cirurgia, em abril o primeiro ciclo de quimioterapia, aliás, em março o primeiro ciclo de quimioterapia. Em abril, no dia do meu aniversário, dia 25 de abril, eu faço o último ciclo, finalizo ali. Essa data ficou gravada aí. Ficou gravada, não teve como esquecer, né? Poxa vida. Agora, sim, nesse ponto eu até me considero... É difícil até encontrar as palavras corretas, mas vendo a luta de outras pessoas e o que eu acompanhei ali, porque é um momento delicado, assim, quando você vê aquelas pessoas, né, naquelas poltronas fazendo a quimioterapia, cada pessoa com a sua história, com a sua luta, algumas com a luta mais difícil. Então, assim, eu me considero abençoado até nesse ponto, porque foi tudo muito rápido, né? Então, descobri em dezembro, janeiro, né, o diagnóstico já concreto, já com o oncologista, em fevereiro a cirurgia, março o primeiro ciclo de quimioterapia e abril o outro. E aí depois eu já estava liberado, né? Estava fazendo o acompanhamento e tal, mas minha vida seguiu, né? Logo depois de um tempo aí, de alguns anos veio o Davi, né? Que foi mais uma bênção, né? Foi uma alegria. Eu fui fazendo os acompanhamentos, enfim, né? E deu tudo certo. E então nesse ponto, né? Vendo a luta das pessoas, né? Eu acho que foi rápido até. Né? Seria egoísmo da minha parte falar, nossa, foi, né, um período muito, muito longo, não foi um período difícil. É difícil, mas foi um período rápido. Porque justamente até eu estava falando aquela hora a respeito de não ter algumas coisas na vida, não ter a ver com idade, não ter a ver com tempo, inclusive, mas quando você fala difícil, né? Teve alguma chave aí que nesse período que você fala, cara... Não, aí foi a mudança total, assim, de tudo que você imaginar. Total, total. Aí muda a interpretação de família, você passa a dar muito mais valor, a dar valor aos momentos, às viagens, aos seus sonhos em família, né? E você passa a refletir sobre como lidar com as pessoas, aquilo que vale a pena, aquilo que não vale, gastar energia. Então você passa a refletir um pouco mais sobre isso. Claro que você pisa na bola, que você erra. Ser humano. Né? Mas a gente procura ser mais cuidadoso nisso, sabe? Eu falo para você que depois que eu enfrentei a doença, eu passei a refletir mais sobre isso. Então eu procuro ser mais justo no meu dia a dia. E aí eu assumi o jornalismo como missão. Ele passou de um sonho para uma missão também. Porque hoje a gente recebe histórias... Histórias que eu falo não é... Porque quando eu falo histórias, às vezes a pessoa pensa já em pedido de ajuda. A gente recebe sim pedido de ajuda e procura
né, colaborar da melhor forma possível. Mas tem outras formas do jornalismo ajudar a resolver a vida das pessoas, a dar um encaminhamento, a trazer solução. Como? Agilizando processos de saúde, por exemplo. Às vezes tem um protocolo que está travado lá. Às vezes a pessoa está com uma consulta, talvez até para uma doença grave, e está naquela fila, está aguardando e tal. E o jornalismo ele tem essa missão. Olha aí. De intermediar, de estar ali. Aí é o poder público. É o poder público, gente, mas o jornalismo está ali, às vezes, para ajudar nessa identificação. Porque às vezes a fila é gigante, às vezes tem pessoas que foram esquecidas no meio do caminho, tem pessoas simples, porque você sabe que no processo burocrático às vezes pode ter alguma falha, algum equívoco, e essas pessoas estão aguardando e às vezes a fila para ela nem está correndo. Caraca. Né? Então, coisas dessa forma. E coisas pelo caminho correto. Né? De você realmente ligar, questionar. Né? Olha, estou com o protocolo aqui do fulano de tal, né? Como que está a situação dele. Né? E aí outras coisas também da solidariedade. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma campanha Massa-se Solidário. E aí você vai conhecendo cada história que você fica assim admirado. Porque a gente tem o Sopão aqui de Maringá. Sim. E aí a gente chegou lá e levou as cestas que a gente arrecadou. Foi uma campanha difícil esse ano, né? Teve a questão política e tal. E aí a nossa campanha ela é desafiadora porque a gente arrecada cesta de alimento e uma cesta de Natal. Então ela é uma campanha cara. Não é apenas um objeto, um brinquedo, alguma coisa. É junto ali, no mesmo... Para a mesma pessoa, ela vai receber a cesta de Natal tá. e a cesta de alimento. E sem querer desmerecer qualquer outra campanha. Pelo amor de Deus, acho que toda campanha Sim. é importante. Mas a gente assumiu esse desafio que não é fácil. E aí deu certo, conquistamos lá o objetivo. E aí conversando com a responsável lá pela ONG lá do Sopão, aí você começa a ver as histórias. Aí ela me chamou lá e falou, Fernando, eu estava desesperado, eu estava rezando, pedindo a Deus, porque a gente achou que não ia ter nada diferente para essas famílias no final de ano. Né? E aí você começa a descobrir, inclusive, como surgiu a ONG. Né? No caso deles lá, o filho dessa senhora, ele morreu de câncer. Olha para você ver que coisa. Poxa vida. E aí ela decidiu começar esse trabalho. E hoje ela ajuda várias pessoas. Então aí você vai vendo que não é coincidência, você entendeu, Beto? Que a vida vai te colocando oportunidades. E aí você tem que fazer as escolhas nessas oportunidades. Né? Como você vai lidar com essas situações. Então eu acho que é algo grave, mas que te traz muitas lições, né? No dia a dia, na profissão. Então eu acho que foi o ponto de virada mesmo, porque a partir disso eu passei a dar valor naquilo que realmente importa e procurar seguir esse caminho assim do bem, da justiça, de tentar acertar o máximo possível, né? Tropeçando às vezes, mas tentando acertar. De colocar o radar realmente nisso, nisso aí, o foco nisso aí. Então até no dia a dia, lá inclusive na gestão, assim, eu procuro ter esse perfil, sabe? Às vezes quando eu vejo que eu estou indo muito pela questão, né, burocrática ou da cobrança, aí eu falo, opa, deixa eu entender melhor o que está acontecendo aqui, sabe? O que está por trás ali, né? Então procuro reavaliar isso aí, né, quando acontece. Galera, tá massa o bate-papo, hein? O Fê tá acrescentando muito, eu tenho certeza disso. E quando você fala de missão, né? Eu não tenho dúvida alguma que esse bate-papo aí, o BoraCast, né? Porque quando eu falo do ponto da virada, é justamente para isso. Para que alguém se identifique com a história e de repente precisa ali tá perdido em algum pensamento e ele consiga, cara, aquilo me destravou. Aquilo que o Fernando falou, cara, isso é verdade, né? Essa questão da essência que você falou, cara, você olhar, você tá vindo num caminho, de repente acontece alguma coisa e realmente, uma palavra que você acabou de falar aqui para mim que fez muito sentido, assim, ao invés de falar que é muito complicado, você falou assim, é desafiador, né? Quando você fala essa palavra desafiador, você abre a oportunidade, que é o que você tá falando aí. Então você olha as coisas boas também como oportunidades de fazer coisas boas e as coisas que não são tão legais como desafio, porque o desafio é para ser superado, né? E eu acho que tem que ser dessa forma, e não só com... A gente citou aqui um caso de doença, mas qualquer outra coisa que aconteça, de dificuldade na sua vida, às vezes é na família,
Cara, eu penso assim que todo mundo tem um obstáculo, né? Um desafio a enfrentar. Parece que está programado ali, né? E você tem que lidar com aquilo e vai depender muito da forma como você vai lidar. É claro, repito, foi difícil, foi desafiador, mas ele naquele momento, inclusive, ajudou a impulsionar a minha carreira. Porque depois de passar por esse período, aí eu tomei uma decisão. Eu estava como repórter na Rede Massa, eu falei, quero dar um passo a mais, né? E aí eu Foi ali que também você usou também aquilo para pra isso, poder profissional destravar. também, não só familiar, mas profissional também. Aí eu me candidatei para uma vaga numa outra emissora, né? E surgiu a oportunidade de uma vaga melhor aqui. E aí, melhor naquele momento, né? E aí a Rede Massa me fez uma contraproposta. Não, a gente quer você na apresentação, na época era Tribuna Manhã, né? Que foi aí antes que do primeiro foi o impacto. Aí que surgiu a oportunidade da apresentação. Caraca. Mas foi nesse desafio. Então, ali eu tinha dois caminhos. Ou eu ficava me lamentando, né, sofrendo, ou eu escolhia levantar a cabeça e correr atrás dos objetivos. E não que seja fácil, tá? Deixar claro aqui para vocês. Que toda vez que eu ia fazer algum exame, alguma coisa, check-up e tal, era um sofrimento. Às vezes não dormia à noite. Então, não estou falando aqui que sou um homem de ferro, não. Muito pelo contrário. Né? Tenho as minhas limitações, E tenho aquele os meus pensamento, o medos. que vai acontecer com a minha vida? Exatamente. Será que vai dar tudo certo nesse exame? Será que vai ter alguma surpresa? Então, toda vez que ia fazer o check-up, e até hoje, quando precisa fazer algum check-up, alguma coisa, né, a Camila, né, ela acompanha muito de perto isso, né? Então é difícil, mas depois você tem que ir se renovando. Acho que é uma reciclagem que a gente vai fazendo, né? Sabe o que eu tenho aprendido, Fer? Sobre vulnerabilidade. Cara, como é difícil, né, essa palavra, né? Vou repetir agora o que você falou. Não que seja fácil. Não, bem isso. Mas é muito necessário, né? É bem Porque isso. eu no EP de estreia, conversava muito com a Thaís também a respeito disso. Quando a gente se vê numa situação onde não depende muito, ou nada, né? Não depende nada da gente poder superar aquilo, né? A gente faz a nossa parte, mas tem coisa que não vai depender. E aí quando você se depara com uma situação dessa, você fala, cara, eu não tenho o que fazer, eu tenho só assim que torcer para dar certo algo, ou Sim. aí que a gente experimenta essa vulnerabilidade. Cara, se você escolher usar isso como um impulso, aí as coisas começam a ficar diferentes, a visão que a gente tem. E às vezes você tem que, aquilo que eu falei, do reciclar, né? Você tem que pensar novamente, refletir sobre aquilo. Enfim, mas isso ajudou a impulsionar várias coisas. Por exemplo, eu tinha o sonho de fazer uma viagem internacional. Era meu sonho. Eu tinha muita vontade disso. E até então não tinha feito ainda. Por quê? Pelas diversas situações, né? Eu não tinha ainda ido atrás, a questão financeira, tinha que se programar, né? Mas porque já tinha melhorado, já não estava puro do início do, mas talvez do casamento, tava fluindo o negócio. Lá pra frente eu vou exatamente. E Rapaz, até isso foi surgindo, né? Aí a gente fez uma viagem para Itália, né? Que a gente comprou lá para ir para Itália. Aí de repente surgiu uma oportunidade nesse meio do caminho aí, chegando próximo à viagem. A gente foi 4 dias antes, aí foi para a França, ficou em Paris lá. Já aí, foi tudo. Já passamos pela Itália, depois fomos para Amsterdã. Então foi um passeio bem legal, mais uma realização. E recentemente agora de estar lá no SBT. E aí como um colaborador da Rede Massa, né? Porque eu fui representando a Rede Massa junto com mais 2 colegas no Encontro Nacional de Jornalismo. Então foi uma sensação maravilhosa, né? Um menino de Munhoz de Melo, da Rádio Comunitária, chegando lá, participando do Encontro Nacional de Jornalismo. E eu falo isso assim, não é com aquele orgulho ruim, mas é com aquele orgulho de, nossa, valeu a pena, né? Merecimento. Todo o esforço, né? Toda a luta, né? E antes, rapidinho, tem muita gente que não alcança, Fer, as coisas na vida porque tem uma crença de imerecimento, sabia? A gente tem que tomar cuidado com esses boicotes, né? Exatamente. Eu achei muito legal o que você falou. E, cara, não é um orgulho. Eu tô dizendo assim, realmente eu trabalhei, fez a tua parte, né? Sim, exatamente. O que dependeu de você foi e fez, né? Ralei bastante. Vai lá. Mas aí, nossa, foi um momento assim, não tem como descrever, Roberto, porque assim, aí eu tava lá participando, olhava de um lado um profissional que eu admirava, do outro mais um profissional, e conversando com o pessoal do jornalismo das afiliadas.
Aí, de repente, estava ali acompanhando o SBT Brasil. E aí eu estava almoçando, a hora que eu via... Chegou a Cris Flores, almoçou ali junto com a gente. Falei, meu Deus, olha que maravilha viver esse momento. Grato pela oportunidade. Aí passando ali, olhando o Celso Portiolli gravar, ele estava gravando lá e dando aquele passeio. Então, assim, foi um momento sensacional, porque aquele menino lá que era fã do SBT, que anotava as audiências, andando por tudo aquilo ali, conhecendo o museu, conhecendo a fábrica de cidade cenográfica, né? Eles produzem cenários ali também, então é uma estrutura bem bacana, sabe? Então foi muito legal. Desde o momento que a gente entrou com o carro ali no SBT e que eu vi a placa lá, já foi um momento muito especial na minha vida, assim. Caraca. Momento de gratidão a Deus pela oportunidade, por todo o caminho aí que eu fui trilhando. Eu não sei o que vem por aí, mas eu sou grato. Eu digo assim para você que claro que eu tenho sonhos, objetivos, mas assim, aquilo que eu sonhava mesmo de menino, eu fui realizando, né? Deus me deu essa oportunidade, né? E aí eu volto à questão da dificuldade que eu enfrentei. Porque lá naquele momento eu tinha a opção de desanimar, talvez entrar até numa depressão, Sim. escolher o caminho do desânimo, né? Mas aí eu escolhi tentar buscar, arriscar, né? Lutar. Continuar, né? O teu sonho, aquilo que estava lá na essência, né? E deu certo, assim. Eu acho assim que a gente está sempre em construção, né? Então, eu estive um período na apresentação, porque quando eu iniciei na apresentação foi em Apucarana. Porque Apucarana é a sede da TV Tibagi, né? Porque na época lá era do Paulo Pimentel, e aí Pimentel. Então, naquela época, a TV Tibagi é muito antiga, uma das primeiras emissoras do sul do Brasil. O Ratinho que comprou o antigo Pimentel, o grupo, e virou Rede Massa? Foi isso? Isso, exatamente. Então, aí havia uma lei aqui no Brasil que tinha que ter um programa transmitido da cidade sede. E até pela ligação com a Apucarana, né? O programa era apresentado de lá. E aí, num determinado momento, né, veio a questão da pandemia, a emissora optou por trazer o programa para Maringá naquele momento, né? Houve uma mudança na lei também, na interpretação da lei. E aí eu vim para cá e comecei um novo desafio aqui em Maringá, né? De conquistar... O sinal já chegava aqui, mas aí de conquistar mais o público maringaense, de estar mais próximo. E me dediquei bastante a isso também, né? Acordando bem cedo, né? Participando da produção do jornal. Né? E veio o desafio da gestão, mas mesmo com a gestão, em nenhum momento eu deixei, né, o programa de lado. Né? Então é como um filho meu o programa ali. Então eu estou sempre cuidando, estou sempre acompanhando de perto, atento. A Camila sabe que é, né? E é para valer, que é assim mesmo. Tem água ainda, Fer? Tem. Desculpa aí. E aí veio o resultado, né? Por exemplo, no último Ibope a gente teve um crescimento no primeiro Impacto Paraná de 113%. 113%? Então foi bem legal. De um ano para o outro? O Ibope sai uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Então, assim, então eu estou muito feliz assim, com esse crescimento em Maringá, porque a pesquisa passa aqui e é um público que a gente vem conquistando. E o legal é isso, porque eu estou saindo das ruas aqui, e principalmente agora, nesses últimos meses, né, nesse último ano, e as pessoas têm me parado muito, assim. Então a Camila até brinca, né? Porque ela fala, nossa, Fernanda, não pentei o cabelo, vamos sair, porque... a gente vai caminhar, o pessoal, né? Ô, Fernando e tal. Né? Vai na pizzaria, ô, Fernando e tal. Isso é gostoso, né? Então, vai no posto de saúde, onde for, né? Tomar vacina. Então, então tá bem legal esse reconhecimento. Esse reconhecimento é importante porque, volto a dizer, não pelo orgulho, mas por validar o nosso trabalho. Porque o nosso trabalho é medido dessa forma. Né? Se a gente não tiver esse reconhecimento, porque a pesquisa passa uma vez por ano. Como que a gente mede se as pessoas estão gostando do produto que você está oferecendo? É através do reconhecimento, do retorno que você obtém. Então, isso está muito legal. Então, eu estou muito feliz assim, com o resultado em Maringá. E foi mais um desafio, né? Conquistar o público maringaense. Junto com... Porque você falou e eu pego as coisas assim, pum. Você falou desafio da gestão. Exatamente. Aí veio o desafio da gestão também. Junto, como é que é? Junto, né? Porque aí veio o período da pandemia e aí veio essa questão da gestão. Né? O diretor convidou, falou, Fernando, né, a gente precisa de uma pessoa ali e tal, né? E estava precisando naquele momento.
E aí eu decidi assumir, né? Falei, vamos lá, vamos ver. E aí foi dando certo, né? E eu tô até hoje, né? Procurando melhorar, tem 2 anos e pouquinho, né? Então fui compartilhando essas funções. Não sei quanto tempo que eu vou continuar compartilhando as funções, mas enquanto eu estiver, vou me dedicar ao máximo. E só para completar aqui essa história, acho que é importante deixar um agradecimento aqui ao público de Apucarana também. Porque eu sou muito grato a Apucarana no período que eu estive lá. Até hoje eu procuro, né, dar um espaço bacana no programa para Apucarana, porque eu sou muito grato à população que ajudou a dar esse up na carreira de apresentador, né? Então lá nas pesquisas que tem lá de top de marca, lá, então a gente recebeu vários prêmios, então foi bem legal. Então sou muito grato a você de Apucarana aí que nos concedeu essa audiência também. E aí o desafio, porque a gente trabalha numa TV regional, né? Então o desafio, eu citei aqui o desafio de conquistar o público maringaense porque foi nessa nova etapa. Mas aí é conquistar o público maringaense, manter o de Apucarana, conquistar o de Umuarama, Paranavaí, por aí vai. Porque a gente está para 174 cidades, né? Isso é legal porque a gente foca muito, às vezes, né, Fer? Fazendo as coisas todas aqui em Maringá e às vezes a cabeça fica assim, o público de Maringá, não, né? Tem toda uma região toda, né, e essa região é muito importante para a gente também, né? Você tem que valorizar. Até porque você encontra histórias, encontra projetos, encontra novidades. Então vale a pena mesmo e o legal do regional é isso aí, né? De trabalhar e explorar isso no bom sentido. Quem tá à frente, assim, Você tá no programa diretamente ligado no Primeiro Impacto, é o teu filho ali, você fala de programa, né? E o Fer falou assim, às vezes você vai num lugar e tal e é legal ver o reconhecimento das pessoas, né? E até a gente tem que tomar um certo cuidado, às vezes, porque às vezes você tá assim, concentrado só no que você tá fazendo. Você vai no restaurante, né? Você tá concentrado com a esposa lá no que você tá fazendo. Aí tem uma pessoa que tá olhando pra você e tá sorrindo, né? E aí, cara, às vezes você não percebe que a pessoa, ela tá te conhecendo ali. E às vezes você não devolve aquilo e fala, Fernando é mala, hein, cara? Tem que tomar cuidado com isso mesmo. Tem que tomar cuidado. Não é, Fer? Não, tem que ficar, não digo prestando atenção, né? Mas tá atento, né? Tem que estar atento, né? A esses detalhes aí, porque... Nossa, mas eu gosto demais, assim, de ter esse contato com o público. Quando tem Expo Engá, a gente tem um stand lá, eu faço questão de estar lá. É gostoso. Que é bem bacana. Quando vai alguém lá na recepção da TV, ou alguém que quer conhecer o estúdio, a gente apresenta. E assim, história engraçada, porque eu sei que TV tem história engraçada. Você lembra de alguma que você fala assim, cara, porque eu vejo ali, às vezes eu vou no programa do Eduardo ali, né, cara? Às vezes os caras soltam alguma coisa ali e começa todo mundo rachar o bico ali. Pois, tem vários, assim, ó. Mas tem uma que... tem uma assim, ó. Uma lá em Apucarana, uma senhora, ela já tinha 100 anos, né? Eu até nem sei ainda se ela... Quando ele fala já tinha... Tomara que esteja viva, né? Espero que sim. Sim, amém. E aí a gente conseguiu encontrar a filha dela, que ela não via já há muitos anos. Elas perderam contato e tal, e a gente conseguiu fazer esse reencontro. E aí a gente foi lá gravar. E aí eu fiz a reportagem nesse dia. Você não vai falar que a mãe dela estava lá, não. Não. Aí não tinha jeito. A gente foi encontrar a filha, falei, vai falar que a mãe estava lá também. E aí? Aí tem o nosso estagiário na época, que era o Rodrigo Carvalho, que hoje é um excelente profissional também da área de comunicação. Rodrigão. E aí ele era estagiário na época e ele foi colocar lapela na senhora, né? Lapela, explica aí pra galera que não sabe. É aquele microfone que a gente coloca aqui, o pequenininho aqui, que fica escondido, né? Só que você passa ele por baixo aqui da blusa, né? Sim. Então ele foi com todo cuidado ali, e aí ele foi erguer a blusa da senhora lá embaixo mesmo, né? Olha... Gente, com todo respeito, porque ele não esperava aquilo, tá? Mas a hora que ele ergueu, aí ele já viu o bico do peito. Meu Deus! Porque ela tava assim, Rodrigo! Meu Deus! Aí ele tampou rapidinho, assim. 100 anos, cara. Não. Meu Deus do céu. 100 anos, cai tudo, né? Cai o saco, cai o peito, né? É normal, né? Ele ergueu embaixo, né? E aí ele veio, aí ele estagiário, falou, Fernando, o que eu faço? Aí a gente teve que pedir a ajuda de uma, não sei se foi uma das filhas, agora não lembro quem que ajudou, mas eu sei que alguém ajudou lá.
Mas essa é uma das histórias. Ele foi perguntar pra você o que eu faço? Ele foi te perguntar porque ele ficou isso? sem reação na hora, né? Não, para aí, pô. Deixa eu tomar... Eu falei que tem história. Certeza que tem história, cara. E também crise de riso na TV. Só que crise de riso? Só que aí eu não posso te revelar os motivos. Aquela hora do negócio Mas sério, acontece, assim, você... Acontece. Cara, não posso rir agora. Porque tem dois tipos de crise de riso. Aí é dois? Tem dois? Tem o interno... Peraí, né, que eu tô lembrando. O riso interno... Ai, cara. Você vai sonhar hoje com... Não, agora quando eu for colocar o lapela, eu vou lembrar disso aí. Não tem como. Meu Deus do céu. Dois tipos de riso. Dois tipos de riso. O riso interno e o externo. Ah, é? O externo é aquele que você tá num assunto ali engraçado que você pode gargalhar mesmo. Né? Que você pode tá apresentando, você pode rir à vontade, que não tem problema. Tá liberado, E tem o interno que aconteceu alguma situação, ou de alguém, né, comentar alguma coisa no ponto eletrônico, né? Ou de alguma situação mesmo ali do... Os caras ficam falando, né? Não, e às vezes eles são sacana, viu? Ah, é? Às vezes eles falam um negócio pra ver se... O cara tá mó sério ali, apresenta. Por isso que às vezes tem programa ao vivo que o cara... Para de falar aqui no meu ouvido aqui, que os caras ficam na sala lá conversando, né, Fer? Então já aconteceu assim, de internamente o olho lacrimejar e aquela vontade de rir, e você começa a ficar vermelho e bater o desespero e pedindo pelo amor de Deus pra entrar uma matéria ou comercial e... Não era a hora. Pra superar, porque dependendo da situação ali, não dá, né, pra rir, né? Cara, não, e tem esses negócios, né? Tem hora que não é pra rir, né? Tem aquela história do... Isso é verdade, eu tava nesse dia. Cara, esse velório foi sensacional, assim. Velório? Né? Um velório sensacional, porque... Cara, foi começar que a gente chega no velório, assim, tá o meu irmão vendendo pizza. No velório, tá? No velório. Meu Deus Ele aproveitou, né? Precisava terminar de vender as pizzas lá, acho que é pra igreja, né? Ele falou, cara do céu, tem só hoje pra vender, então eu já vou começar a vender essas pizzas hoje, né? Começou assim o velório já, né? E aí estamos no final do velório e daqui a pouco a mulher, ela levanta assim e eu falei, ixi, Maria, alguma coisa vai acontecer, né? Gente, eu queria falar aqui pra vocês que... Não, na verdade eu não vou falar nada não. Eu queria uma palma de salva aqui pro defunto. E começa... Nossa senhora. Cara... Não tem. Não, se eu for te contar as histórias, minha mãe entrando no velório errado, chorando por... Não, é o que você falou. Tem hora que não é pra rir, não é a situação pra rir. E a TV tem muito isso, né? Você vai dar... Eu vejo lá, às vezes, o índio também entrando... O índio é muito engraçado. Não, o índio não tem condição, cara. E às vezes ele vai fazer uma reportagem séria e ele solta um negócio assim que você fala... Não, essa semana passada, né? Aconteceu o seguinte, eu fui chamar lá um assunto, e aí eu acho que era um capotamento, alguma coisa do tipo aí. E aí eu fiz a chamada da matéria, né? E eu falei, vamos falar ao vivo com o Índio Maringá que tem as informações. E aí o Otávio soprou no meu ouvido e falou assim, não, Fernando, não é o Índio não. E tava escrito Mary lá no TP, não sei porque eu li Índio, acho que foi força do hábito ali na hora. E era Mary, e ele posicionado assim e tal. E aí eu falei assim, o Índio... O que você vai falar? Porque eu errei, você me perdoe de Maringá. Eu falei, mas agora eu fiquei curioso, o que você ia falar? Ele falou, Fernando, eu ia atrás do capotamento. Ele ia emendar, ele é sensacional. Ia dar um jeito ali. Não, mas ele não ia entregar o jogo, ele ia dar aquela disfarçada. O índio é terrível. Teve uma vez que ele tava cobrindo as férias do Dudu, né? E aí eu tô lá, tal, pra entrar no Merchan e eu tava certo já. Eu falei, vou entrar falando isso, né? Tinha uma campanha que a Carro Vendido ia fazer e tal. Eu falei, vou entrar isso. Tudo planejado na cabeça. Tudo certo na cabeça, assim. Eu falei, já vou entrar falando, acho que era a campanha do leite e tal, né? Aí eu tô pra entrar aqui, o Jacaré posicionou a câmera, a câmera em mim, o índio, já almoçou hoje? Eu falei perdeu toda a eu fiquei assim... Não, ele falou, rapaz, porque eu tô com uma fome ao vivo, né? Porque eu tô com uma fome aqui, eu falei, sabe quando não sai? Que eu fiquei tentando pensar ainda na campanha do leite e ele, porque horário do almoço, né? Mas sabe que eu acho que a gente precisa um pouco disso? Então, por isso que eu gosto do trabalho também do Índio Maringá e dos outros profissionais lá da Rede Massa, enfim. Porque a gente consegue
trazer essa leveza. Lembra que no início eu falei lá que a gente brincou com a Solange Riozinho e tal? Então, assim, porque a gente tem essa liberdade. Então, né, a pessoa está tomando café. A gente está tratando de vários assuntos, desde saúde, economia, até esses assuntos mais graves. Então, eu gosto de trazer essa proximidade, né, de quem está produzindo o conteúdo com o telespectador. Então, a gente fala também do dia a dia, a gente às vezes comenta alguma coisinha, se a gente erra, a gente não tem vergonha, né, de brincar, como aconteceu nessa situação. Show! Tem que ser, né? tem que ser eu acho que livre. fica mais humano, fica mais próximo do telespectador. Eu acho assim que o telespectador ele está mais exigente e ele sabe quando você está sendo natural e quando você está cumprindo um papel ali, quando você está interpretando. Então, às vezes, né, a pessoa quer fazer aquele discurso polêmico, tal, não sei o quê. Eu acho assim que o telespectador percebe muito isso. Às vezes pode ser uma revolta, né, para valer, né? Beleza, tudo certo. O telespectador vai perceber. Mas se não for, né, ele também está notando isso, sabe? E da mesma forma em outros assuntos. Eu falei da polêmica, mas em qualquer outra notícia. Então eu acho que o telespectador está mais ligado nisso. E mais exigente. Mais exigente, Essa questão da opinião, né? Da expressão da opinião também do apresentador, né? É muito diferente, realmente a gente percebe quando alguém dá uma opinião baseada realmente só na matéria em si, ou quando essa opinião ela vem de verdade ali, né, Fer? Exatamente, porque às vezes quer provocar uma situação, né, uma repercussão nas redes sociais e tal, mas o telespectador está muito ligado nisso. Ele está sabendo desse tempero, né? Exatamente. Galera, que bate-papo gostoso. Aqui é natural, é desse jeito mesmo. É como se Teve roteiro não, viu, gente? Não tem roteiro. Se estivesse conversando aqui na calçada com o Fer, era dessa maneira mesmo. A gente está caminhando para o final, mas tem algumas coisinhas aqui que eu queria perguntar para você, que a galera gosta de saber, eu gosto também. Eu falo sempre a galera que gosta de saber, mas eu que gosto de saber, né? Então tá, Fer. Ô, Fer, você gosta de ler? Leio mais na internet. Mais na internet. Sendo bem sincerão, assim, sim, sabe? Mas é para... livros até tenho lá, às vezes alguns mais religiosos, assim, né? Mas eu gosto de ler muito na internet. Então, estou o tempo todo lendo, e principalmente artigos, assim, eu gosto das notícias em geral, mas gosto de dar uma aprofundada também. Por exemplo, nesse momento que o Brasil está vivendo, enfim, sabendo filtrar, porque é necessário, né? Isso. Mas eu gosto de ler muito na internet. Cara, eu aprendi tanto aqui, assim, com a minha esposa, com a Jana. Porque essa questão de leitura, eu pergunto assim, porque eu me identifico, né? Eu gosto de ler. Mas as coisas mais importantes nesses últimos anos que eu aprendi foi com uma pessoa que não gosta de ler, que é a minha esposa. Ela não gosta. Pregou, né? Ela não gosta e tá tudo certo. E ela me ensinou, assim, coisas que eu busquei em muitos... Ó, que declaração agora tá ficando legal. Respostas e coisas que eu busquei em muitos livros, né? E às vezes não encontrei, né? E ela, com a sabedoria natural, ela conseguiu me mostrar muito. Então é muito, muito show isso, né? Eu pergunto assim porque eu vou perguntar sempre aqui, ó, um livro, né? Um filme. Que filme, Fer? Então, no dia a dia... Pode falar, Camila? Aí ele já... Não, é que a Camila fica revoltada, mas no dia a dia, você acredita que eu gosto de ver filme de terror? Você gosta de filme de terror? Minha filha gosta também, a gente assiste junto. Olha, ainda chama a filha ainda, Camila. E o Davi morre de medo da Camila, não gosta de jeito nenhum. Ah, é? Então nós somos os opostos na questão dos filmes. Mas eu gosto muito daqueles filmes inspiradores também. Então, aquelas histórias, por exemplo, O Menino que Descobriu o Vento, eu achei muito bacana a história. Eu não assisti O Menino que Descobriu o Vento. Assim, comecei... Conta toda a trajetória de superação, dos desafios sociais que ele enfrentava, das pessoas que não acreditavam ali no projeto dele. Então, vale a pena. A questão do desafio ali, da superação. De tudo. Não? Superação. Desafio, inclusive, social ali das dificuldades que ele enfrentava. Então, é bem bacana. Então, eu gosto muito de filmes assim, desse perfil, assim, principalmente quando é baseado em história real, né? Baseado em fatos reais. E eu sou chorão, assim. Eu choro. Quando passa aquela foto no final, sabe? Que aí tem a história e depois passa a foto do pessoal, né? Dos verdadeiros. Lá é pra acabar, hein? Nossa, aí eu já... Nossa. E a Camila, minha esposa, gosta de filme de ação. Filme de ação. Filme de ação. Marvel, essas coisas tudo. Eu também eu descobri que, na verdade, eu gosto de me emocionar com os filmes. E eu ficava... filme de guerra também eu gosto, tá?
Até o Último Homem. Esse eu assisti. Tem uns filmaços aí, né? E eu gosto disso aí, os filmes que também baseados em fatos reais, Fer, porque sempre, poxa, se você terminar o filme ali no final, ter as pessoas da história real que superaram realmente aquela situação do filme é espetacular, né? Mais recentemente a gente assistiu, não lembro o nome do filme agora, mas das nadadoras lá, enfim, também é uma história bem bacana de superação. De superação, né? Eu sou ruim de essa guardar nome de filme. Das nadadoras é do Will Smith? Não. No Will Smith tem alguma coisa de atletismo com o Will Smith, mas esse né? é outro. É outro, né? Um filme recente até da Netflix lá. Ô, Fer, tem alguém assim que... uma pessoa que inspira você? Tem, assim, na vida, desde a infância, a minha avó. Avó? Avó. Por quem que eu fui avó? criado, por esse sentimento de bondade que ela tem, pelos valores que ela me ensinou. Então, assim, te ensinou muita coisa, Fer? Muita coisa. Eu gosto muito de estar lá, tanto que eu vou muito lá para Munhoz. Eles estão lá ainda? Estão em lá. Munhoz. E aí eu mantenho uma casa lá, então assim, a gente vai, aí fica lá na nossa casa, eu moro em Maringá atualmente, né? E aí tô sempre lá com a minha avó, né? No mínimo a cada 15 dias. No mínimo 15 dias. Então assim, de vida ela me inspira muito, né? O jeito dela, como ela superou os desafios, né? E tudo que ela me ensinou no decorrer do caminho, porque ela acreditava no meu sonho desde o início. Quando muitos não ela foi a acreditavam. pessoa que falava... Quando eu amarrava, eu respeito muito todas as religiões. Sim. Eu amarrava lá a fitinha de Nossa Senhora Aparecida. Sim. E no desejo lá eu colocava, né? Isso novinho ali, 7, 8 anos, eu colocava que eu queria trabalhar no SBT, por isso que eu falava, eu acho que eu tinha que trabalhar mesmo. Você escrevia SBT naquilo lá. E aí na fitinha eu amarrava e o desejo que eu pedia assim era trabalhar no SBT. E minha avó sempre acreditava muito, sempre me incentivou muito, né? Sempre esteve ao meu lado, né? E até coisas assim, por exemplo, eu pegava o ônibus de madrugada, no período que eu estava vindo estudar, que eu ainda estava lá, né? Porque eu já trabalhava e um pouquinho depois que eu mudei para cá e comecei a ir daqui mesmo, mas fiz um período e depois, né? E nesse período aí ela ia comigo até o ponto lá de ônibus e tal, então sempre assim muito participativa. Olha aí, cara. No dia a dia, incentivando muito, então é uma pessoa que me inspirou muito. E a tua fã hoje? Assiste tudo teu. Tá sempre ligado. Com certeza, né? Sempre ligado. Inclusive, ela, agora que tem vários netos, né? Aí ela tava com uma TV na sala, ela colocou uma na cozinha, porque ela falou que a molecada chega e quer assistir desenho, quer assistir como que é o desenho, Camilo? Tem vários, né? E aí, essa hora você e aí ela quer assistir o jornal. E ela acompanha tudo mesmo, Acompanha. Olha aí, que legal, Fer. Me inspirou bastante. Queria agradecer esse bate-papo incrível. Foi um tempo muito bom. Eu tenho certeza que a sua história inspirou. Dá até o nome já da thumb, né? Meu sonho era trabalhar no SBT. E eu consegui. Fantástico, cara, a tua história. Você ali, desde criança, buscar, né, o teu sonho, não desistir, a tua constância, a superação de um momento delicado, né, do câncer na sua vida, e como você lida com isso hoje, valorizando a sua família, né, trouxe a esposa. Queria também agradecer a Camila, também obrigado de coração pela presença de vocês, né. Mandar um beijo também pro a Gabi. E o Davi. A Gabriela e o Davi. Gabi e o Davi. Um beijão para vocês também. E desejar o melhor para a família de vocês. Muita paz, amor, saúde, sucesso. E que vocês continuem nessa estrada iluminada, né? Aproveitando as oportunidades, olhando, conseguindo ter essa maturidade para observar o melhor, né? Não o perfeito, porque nós não somos perfeitos, mas observar o melhor e caminhar diante disso. Eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, por buscar essas histórias. Eu acho que traz uma reflexão não só para quem acompanha, né, os casos que você traz aqui, as histórias, mas para a gente também, relembrando e dando valor àquilo que importa. Então, tudo aquilo que eu fui falando, eu fui refletindo novamente, né? E aproveitar e agradecer, né, aos meus colegas de trabalho, da Rede Massa, da filiada do SBT, e agradecer a minha família, a minha esposa. Minha família é tudo para mim, né? A Camila sabe disso. E a gente
tem que valorizar mesmo esses momentos. Então, acho que se você está nos acompanhando e enfrenta algum desafio, seja de doença, profissional, de algum momento difícil, na família, sabe? Procure tirar o melhor disso. Fernando, mas não tem. Tem, alguma coisa você vai tirar. Né? E você vai conseguir seguir um caminho de realização de sonhos, de objetivos. Então não esqueça disso não. E parabéns mesmo, Beto, pela iniciativa. Obrigado, Fer, obrigado. Legal assim de valorizar, né, essa superação e a ideia que você trouxe, né, para esse projeto, né, de realmente trabalhar esse ponto-chave, né, esse ponto de mudança de vida, de interpretação, né? Porque a gente tem realmente algumas coisas que acontecem que a gente passa, né? São coisas Opa! muito... Cara, e assim, você ter a coragem mesmo de compartilhar isso, né? Eu tenho absoluta certeza, eu sempre falo isso para minha esposa quando eu gravo os vídeos, né? Tanto na parte do coach, eu falo assim, amor, eu tenho certeza absoluta que ajudou pelo menos uma pessoa, né? E se ajudou já valeu a pena, né? Poxa vida, cara. O que vale uma vida, né? Então, muito obrigado, Fer. Valeu. Um grande abraço. De bom, viu? E o BoraCast tá aí no YouTube, né? Você que ainda não se inscreveu no canal, se fez sentido para você, se colaborou de alguma forma para você, dá o like, se inscreve, que aqui é só história massa. Bora!